Pressão derruba mais um na equipe de Marconi. O assessor especial Lúcio Gutier Feuza foi demitido ontem. Com ele foram exoneradas mais 15 pessoas. Gravações da Polícia Federal mostram Carlinhos Cachoeira negociando a compra da casa onde foi preso, que pertencia ao governador Marconi Perillo. Nas gravações, o valor sugerido é de R$2 milhões. O governador declarou que vendeu a casa por R$1.400.000. E Marconi quer se encontrar com membros da CPI do Cachoeira antes de fazer o seu depoimento na semana que vem lá em Brasília. Ele pediu ao senador Ciro Miranda Júnior para agendar esse encontro. O senador já tentou, mas os membros não estão querendo isso não. O JM fala ao vivo daqui a pouquinho com o presidente do Sindsaúde, Fábio Basílio. A saúde pública no estado de Goiás. Outra crise e mais uma ameaça de greve. De acordo com os trabalhadores, o governo não está cumprindo as promessas feitas, nem quanto à estrutura de trabalho, nem quanto à questão salarial. O JM está no ar. Boa tarde. Confira agora a previsão do tempo para a cidade de Goiânia. A temperatura mínima pela madrugada foi de 18 graus, a máxima vai chegar a 25 graus. A umidade relativa do ar está variando entre 58% e 97%. O dia está com um pouco de sol no céu e muitas nuvens. Deve chover durante o período, sobretudo no final da tarde. O tempo já está nublado na Praça Tamandaré. Você vê aí o céu da Tamandaré em tempo real. Manchetes dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo. STF começará a julgar o mensalão em 1º de agosto. A expectativa é que a decisão sobre o escândalo do governo Lula há 7 anos seja anunciada perto das eleições. É tudo muito estratégico. A Folha de São Paulo ainda traz em suas manchetes de capa. Inflação perde força e abre caminho para corte de juros. O Estado de São Paulo. Supremo vai julgar mensalão na reta final das eleições. O Estado de São Paulo ainda traz em suas manchetes de capa. ONU. Avanço de metas ambientais é quase nulo. O Globo. STF marca mensalão para agosto e põe fim às pressões. O Globo ainda traz em suas manchetes de capa. Maioria na Câmara do Rio não fez concurso. Isso aí é uma denúncia apontando que contratados por indicação política representa quase o dobro dos concursados lá no Rio de Janeiro. Parece muito com o estado aqui da região central do Brasil, do Centro-Oeste. Ou não? Boa tarde, Cláudio Curado. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, telespectadores. Se fosse apenas vamos dizer, entre aspas, um privilégio da Câmara de Vereadores do Rio, seria muito fácil de resolver. Não é. A maioria dos poderes, e aí o Executivo e o Legislativo, são compostos em grande parte por comissionados. No caso do Legislativo, você pode até questionar isso, até porque é uma casa política renovada de 4 em 4 anos, e boa parte dos funcionários, se o deputado não for reeleito, vai embora junto com ele. Então, o que está faltando nesse caso é maior transparência. Aquela lei de acesso à informação que foi votada e está em vigor há 15 dias, até agora ninguém falou como está a situação, e nós vamos tentar fazer uma pesquisa até segunda-feira para ver como é que está a situação na Assembleia de Goiás, até porque colocaram um computador lá para ter essas informações, e quem sabe a gente entende como está funcionando isso em Goiás, tanto na Câmara Municipal de Goiânia como no Poder Legislativo Estadual, até para saber que não é um privilégio do Rio, não é a primazia do Rio de Janeiro, ter essa discrepância entre número de efetivos e número de comissionados nos poderes. Sobre a lei de transparência, certa vez o folclórico, o deputado Rezende Monteiro, já falecido, foi chamado pelo governador Ari Valadão, porque algumas leis estavam sendo aprovadas na Assembleia e o Ari não estava gostando. Ele falou: governador, lei a gente faz na hora, como cumprir a gente vê depois. Mas a gente acredita, espera, né, que o tempo do Rezende Monteiro, foi deputado na década de 70 e 80. Já passou, né? Já tenha passado, até porque o Brasil já está muito melhor, mudou muito da década de 80 do século passado para cá. E a própria lei é um avanço no sentido de democratizar as informações sobre os poderes, sobre as pessoas que são pagas pelo nosso dinheiro. Mas está praticando assim, não está?
estão tentando fazer isso. Desse Estão jeito. postergando, mas o prazo final é 30 de junho. E a gente espera que até 30 de junho, efetivamente, todas as informações estejam disponibilizadas para a população, no geral, para a gente entender como funciona, quanto custa os poderes que nós mantemos com o nosso dinheiro. Afinal, a gente que paga a conta, né? Correio Brasiliense, vamos às manchetes de Brasília. STF começa a julgar mensalão em agosto. O Correio Brasiliense ainda traz em suas manchetes de capa. No Brasil, quase ninguém sabe o que é a Rio Mais 20. O estado de Minas. Tragédia no Sion. Aí é uma matéria sobre uma carreta desgovernada que bateu em 8 carros e matou 3 pessoas, ferindo pelo menos outras 3 na Avenida Nossa Senhora do Carmo, lá no bairro do Sion, em Belo Horizonte. O estado de Minas ainda traz em suas manchetes de capa. Acima da média, PIB mineiro sobe 2,1% no primeiro trimestre. 0 hora de Porto Alegre. Taxas do Detran para carro zero sobe 61%. O 0 hora de Porto Alegre ainda traz em suas manchetes de capa. Vaticano, conspiração e intrigas abalam a igreja. O Popular, gravação indica caminho do dinheiro da casa de Marconi. E aí é uma matéria que fala que parte do dinheiro teria ido para o empresário Carlos Cachoeira. O Popular ainda traz em suas manchetes de capa. Com dólar valorizado, exportação bate recorde. Agora o Popular falou em seguir o dinheiro, Cláudio. Não deve ter sido sugestão nossa, porque nós dois não sugerimos nada para o jornal Popular. Mas desde o começo, nós que não somos Sherlock Holmes nem nada, dissemos isso. Exatamente. Caminho do dinheiro. Os depoimentos, tanto em Brasília e os que vão ter em Goiânia, não vão acrescentar absolutamente nada. As pessoas não vão abrir o bico até para não se condenarem, não criarem provas contra si. Então, ficando mudo ou falando lá não vai acrescentar nada. Vai acrescentar é seguir o dinheiro. E a grande notícia dessa questão da CPI, nós vamos comentar posteriormente, é ligada à empresa mestra, do senhor Walter Paulo Santiago. Mas chamou a atenção, Kleber, foi manchete nacional de praticamente todos os jornais, a questão de se marcar a data do julgamento do mensalão. Eu ia te questionar agora sobre isso. Mensalão do governo, que era mensalão pertinho da eleição. Mensalão do PT e outros partidos, aí o PTB foi o que denunciou e está muito envolvido, presidido por Roberto Jefferson, de receber supostamente teriam recebido dinheiro para as suas campanhas através de uma estrutura ligada a verbas publicitárias de órgãos estatais como o Banco do Brasil e outras instituições. E aí, marcado para 1º de agosto, vai com certeza, o Brasil tem uma tradição, ontem eu estava pensando nisso à noite, o Brasil tem uma tradição de agosto ser um mês muito ruim, turbulento na política. Foi o mês que Getúlio Vargas suicidou, né? Tivemos outras ações tentaram derrubar Jânio Quadros também no mesmo mês, na década de 60 do século passado, e vai ser mais um mês de turbulência, e aí nós vamos ter o que efetivamente? Em junho nós já temos quase impossibilidade de votações no Congresso Nacional, em virtude das festas juninas do Nordeste, e para lá os deputados simplesmente vão, os deputados do Nordeste, é importante nas suas bases participar das festas, e não vêm para Brasília votar. Então junho vai ser um mês praticamente perdido no Congresso. Além de ser festa junina, um período pré-eleitoral, então mais do que nunca os deputados do Nordeste vão estar presentes nas suas bases. Posteriormente temos julho, a CPMI vai continuar, e a partir de agosto, tanto a questão do julgamento do mensalão, como as eleições, onde os deputados vão estar participando nas suas bases, nós vamos ter esse mês agora, já estamos praticamente encerrando o período legislativo, só devem voltar a trabalhar de forma mais efetiva em Brasília e também posteriormente nas câmaras municipais e estaduais, a partir do dia 15 de outubro, após o resultado das urnas, vamos ficar até lá com pouquíssimas sessões, e o que foi votado até dia 15 desse mês vai ser válido, o que não for votado só depois do dia 15 de julho, ou salvo alguma ação muito forte do Poder Executivo para colocar deputados e vereadores dentro de plenário. É ruim para o PT essa votação acontecer lá no agosto, porque vai ter uma exploração, até porque vão tentar vincular o presidente Lula, uma das linhas de defesa, o ex-presidente Lula, uma das linhas de defesa que Marconi vai adotar na terça-feira é partir para o ataque, tentar falar sobre mensalão, sobre Lula, que Lula teria sido avisado por ele, que não tomou providência nenhuma, tentar tirar o foco, o foco hoje é a Casa Azul do Alphaville, e ele vai tentar tirar o foco, tentando colocar o foco sobre a questão do mensalão que voltou à tona em função da marcação desse julgamento.
é a linha que ele está acreditando, mas pode ser surpreendido, até porque os deputados, eu conversei com ontem, eles têm informações bastante interessantes que a gente não tem acesso aqui, até porque grande parte do material está na sala secreta, lá na Câmara dos Deputados, e o governador pode ser surpreendido por perguntas, vamos dizer, um tanto embaraçosas na terça-feira pela manhã. Por isso quer falar com os membros antes. Mas, bom, a gente volta daqui a pouco por falar em situação embaraçosa. Nós vamos falar sobre a questão da saúde no estado de Goiás. Mas que coisa complicada. Daqui a pouco a gente fala aqui ao vivo com o presidente do Sindsaúde, o Fábio Basílio. Nós voltamos já já. O jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Roque Mel, Giramel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criança e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Voltamos com o JM, esse espaço democrático para a gente debater as questões que interessam à sociedade goiana. E hoje nós vamos debater um tema absolutamente delicado que precisa ser falado. Precisa ter espaço para ser falado, precisa ter espaço para ser debatido e é preciso ouvir as verdades onde quer que elas estejam. Por isso a gente convidou e o Fábio Basílio, que é o presidente do Sindsaúde,
já não é mais a Fátima Veloso, ela deixou, né, ela desincompatibilizou do cargo. Esse nome é bonito, é ruim para o locutor falar, ruim para o apresentador falar, mas a Fátima desincompatibilizou e o Fábio é quem está respondendo pela presidência daqui para frente. É com você, Fábio. Boa tarde, mesmo, é bom recebê-lo aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Sabe como é que está essa questão? A gente percebe que vocês não estão encontrando espaço para contar as verdades de vocês, o que está acontecendo na saúde. Os trabalhadores não estão reivindicando, não é exclusivamente a questão salarial, tem outras questões. Conta para a gente, para o telespectador, para que todos possam entender. Na verdade, o que vem acontecendo é assim, é uma política de dois rumos, um que é a favor do SUS e um que é contra o SUS. O que está sendo implantado em Goiás é um sistema totalmente contra o SUS, onde o trabalhador está sofrendo muito, o trabalhador está sendo de assédio moral para cima, tudo está tendo nas unidades. Mas o SUS não é um sistema único que beneficia todos os municípios, todos os trabalhadores, toda a população? Não foi criado para isso, para unificar o atendimento? E isso é fundamental o que você está falando, porque na lei do SUS fala que a iniciativa privada ela pode participar do SUS de maneira complementar. O que o SUS não consegue oferecer ao seu cidadão, a iniciativa privada pode oferecer de maneira complementar. O que a gente vê em Goiás não, é a passagem de tudo que é público, do patrimônio público, o patrimônio do cidadão goiano e goianiense, para a iniciativa privada. Eu vou fazer uma explicação aqui, Cláudio, antes de fazer o seu questionamento, porque o Fábio falou em termos técnicos. Em saúde pública, tem uma definição do que seja complementar. Complementar é todo aquele serviço que o serviço público não pode prestar ao cidadão e que ele não pode ficar sem os quais esses serviços são chamados de complementares. Por exemplo, se você está numa cidade e precisa de uma UTI e não tem um hospital público que tenha UTI, aí faz-se uma pactuação entre o serviço público e o hospital particular e ele é obrigado a te atender, prestando o serviço de UTI, e o governo é obrigado a pagar ao hospital por essa assistência porque não disponibilizou esse serviço. Isso é serviço complementar, diferente de terceirização ou de privatização. A terceirização é quando você loca um sistema completo para prestar um serviço que deveria ser público. E a privatização é quando você entrega para a iniciativa privada a responsabilidade pelas empresas, transferindo as empresas de dono. Elas deixam de ser do Estado e passam a ser da iniciativa privada. O que está acontecendo no Estado de Goiás, que o presidente do Sindicato de Saúde falou, é a terceirização de serviços. Empresas chamadas de OS, organizações sociais, são contratadas para administrar hospitais que já têm um quadro técnico administrativo, concursado, que presta serviço para o Estado. Esses servidores já recebem do Estado e se julgam com competência suficiente para fazer o serviço. Já aconteceu, então, a pactuação, a terceirização do Hospital de Urgências de Goiânia, do Hospital Geral de Goiânia e do Hospital de Doenças Tropicais. É isso, né, Fábio? E agora, por último, do materno infantil. Isso. Essas 4 unidades estão sendo estudadas para serem entregues à OS, o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, o de Anápolis e o Hospital Regional de Trindade. Agora, eu estou explicando, Cláudio, porque às vezes o telespectador não entende, a gente está falando aqui, tem um conhecimento pregresso, é só por isso que eu estou explicando. Pode fazer o seu questionamento, fique à vontade. Eu vou continuar a sua linha de por favor. Boa tarde. Boa tarde. É porque a lei de licitações, né, que você vai comprar alguma coisa, se você vai comprar particularmente, você faz um orçamento de 3 lugares, o que tiver mais barato você compra. No Estado, no município, na União, não é assim, você tem que fazer uma licitação, as pessoas apresentam preço, então isso demora um certo tempo para adquirir. Esta foi a justificativa do governo atual, do secretário de Saúde, para a crise contínua desde 2011 na saúde em Goiás. Mas essa lei, ela não é de 2011, ela é de muito antes, e mesmo com dificuldades, você não tinha esse desabastecimento. Porque a gente acredita que o desabastecimento no setor público de saúde, no caso estadual, ou ele é por total incompetência de quem está lá, ou ele foi deliberado para se criar uma falsa crise para justificar a entrada das OS. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não, isso que você fala é tão importante porque eles alegam que para comprar um medicamento demora-se 540 dias no processo licitatório. Mas a mesma licitação para comprar o medicamento é a licitação que é feita pelas OS assumirem um hospital. E a licitação das OS demora 30 dias no máximo. Em 30 dias já sabe qual é a OS que vai gerir um hospital. Então por quê? Para comprar um medicamento demora 540 dias. Para licitar um hospital inteiro, com seu quadro, com seus equipamentos, com a OS tomar conta, 30 dias é suficiente. Então, na verdade, isso é uma falácia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O problema que a gente tem é um problema de gestão. onde, na minha opinião, o secretário está assumindo a sua total incompetência de gerir o sistema.
né? Eu acho que, em vez de chamar a OS para atuar, eles deveriam pedir a camisa e ir embora, porque eles não estão sendo competentes para gerir. A OS, onde já está sendo implantado no Brasil, tem demonstrado que não é eficaz. Mas qual é o defeito da OS? O que vocês têm contra a OS? Eu ouvi uma frase que mostra bem. OS é iniciativa privada. Apesar de falar que não tem fins lucrativos e tal, é iniciativa privada. Não, a OS não tem fins lucrativos, mas quem trabalha para ela ganha milhões. Ganha milhões. Isso é uma outra coisa. Ela não tem fins lucrativos e ganha milhões. Então, é a mesma coisa, isso eu ouvi um amigo nosso, que é a mesma coisa de você ensinar uma onça a ser vegetariana. Como que eu vou dizer para uma onça que ela tem que ser vegetariana? É a mesma coisa de eu falar para a iniciativa privada que ela tem que atender e não pode ter lucro. Isso não funciona. Só para você ter um cálculo, para você ter ideia, o HGG recebe por ano, de fundo de rotativo para o gestor trabalhar no HGG, pouco mais de R$700 mil por ano. A OS, que vai administrar o HGG, ela recebe por mês R$6 milhões. Por mês. Cláudio, me permita uma coisa. Só para entender. É que eu tenho que explicar também para o telespectador entender. Para passar para o Estado não tem, para passar para o administrador dele, colocado por ele para administrar o hospital, tem. Ele tem só 700 mil por ano, então tem 70 mil por mês. Mas para a OS ele tem 7 milhões? 6 milhões. 6 milhões? A OS do HGG. Esse dinheiro estava onde? Pois é. Boa pergunta, mais uma boa pergunta. Mais uma boa pergunta. Tá cheio de Deixa eu explicar para o telespectador o que é um OS que é parecido com ONG. Existem dois tipos de serviço do capitalismo, o estatal, ou do governo, e o particular, ou privado. O serviço privado é dividido em dois grandes grupos, as empresas e as organizações sociais ou organizações não governamentais. Uma empresa trabalha com o lucro, ou seja, o capital que ela recebe, o salário que ela paga, a matéria-prima que ela compra e o tributo que ela paga são deduzidos e sobra o lucro. Desse lucro ela faz novos investimentos, aumenta o salário, faz o que ela quiser, mas o dinheiro fica no caixa da empresa, ou caixa jurídico. Na OS não é assim. O dinheiro que ela recebe para administrar um determinado segmento social. Ela gasta naquele segmento social o que é necessário para mantê-lo funcionando e a diferença que fica, ela divide entre os membros que participam daquela gestão. Certo, Fábio? A gente vai explicando para o telespectador entender, porque se a gente for falando tecnicamente, ele não vai entendendo e a gente vai explicando. Bom, o que está acontecendo em Goiás é que os hospitais estão sendo repassados para a OS. Há quem defenda e há quem condene. Sim. Até porque o grande argumento do governo era que o CRER é administrado por um OS, que seria as mil maravilhas, e o que o governo administra, ele não admite que é incompetente, que estaria uma porcaria. Pois é, e aí para administrar o OS, o governo pega, ele não compra o serviço, ele repassa os recursos necessários para sustentar o serviço. No Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, ele repassava 1 milhão. É isso? Isso. Passou para o OS, passou a 1 milhão por ano. Passou a passar 6 milhões por mês. Por que quando era estatal não se investia 6 milhões por mês no hospital para ele funcionar normalmente? Aí o Cláudio Curado levantou uma suspeita. Será que criaram um clima para terceirizar, para passar para a OS a administração gerando caos? Mas será matando gente? Eu nem quero acreditar nisso, sinceramente. Sabe? É uma visão muito ruim, né? É uma visão muito ruim. Mas existe essa chance de ter sido assim? Mas tudo indica, porque assim, não justifica. A saúde já não vinha bem. Assim que esse governo assumiu, ela piorou muito, e as OS vêm. É lógico, se a OS vai vir com 6 milhões por mês para um hospital apenas, 6 milhões... Mas aí vai funcionar para o povo, que é o que Pois é, agora aí vai parecer que a população melhorou. Mas lógico, estava muito ruim antes. Eu trago esse questionamento com a gestão pública, né? E nós já falamos isso para o Faleiros várias vezes. Coloca 3 hospitais no mão de OS, coloca 3 hospitais com o mesmo recurso na mão do serviço público, o mesmo dinheiro. Eu te garanto que no hospital gerido pelo sistema público, totalmente público, nós vamos mandar o paciente embora de táxi. Nós vamos mandar o paciente para casa depois que ele tratado e curado de táxi, que vai sobrar dinheiro. Deixa eu entender, para te apertar um pouco mais, mas que os servidores não têm culpa nessa situação? Eles não poderiam, então, prestar um serviço melhor, mostrar maior dedicação ao serviço público, para que a opinião pública ficasse a favor do servidor? A opinião pública a favor do servidor ela é fundamental, mas como que você vai prestar um serviço de qualidade se às vezes falta luva, se às vezes falta papel toalha, se às vezes falta... Cláudio, eu não vou perder esse homem mais não, os argumentos dele estão muito bons. Como é que o servidor vai aplicar uma injeção se ele não tem um algodão com álcool? Não tem, às vezes não tem nem agulha. A injeção não tem agulha. Aí coloca a culpa no processo licitatório. Onde é que isso tudo vai parar?
Olha, qual é a proposta do sindicato? Nós temos uma proposta, está na Câmara, está na Assembleia Legislativa de Goiás, uma proposta de mudança de modelo de gestão, onde cada direção que está lá na sua instituição, no seu hospital, ela vai ter autonomia para comprar, para fazer a licitação, e se ela tem autonomia para comprar, fazer a licitação, ela tem também o dever de responder por aquilo. Está na Assembleia? Está na Assembleia. Os deputados da base têm que aprovar? Esse é o problema. Esse é o problema, né? Me fala o plano B, que esse aí você pode desistir dele. O plano B é demonstrar para a sociedade, e a sociedade tem que estar a par disso, que que privatizar, que terceirizar o sistema público não funciona. O CRE é dito como modelo, o CRE funciona da seguinte maneira: 90% do recurso que mantém o CRE é público. E menos de 40% de quem é atendido no CRE é público. 60% é privado. Ele tem dupla porta. É uma particular porta, e caro. Particular e caro. Eu sei porque eu tenho problema de coluna e já me recorri aqui ao serviço da é particular e caro, mas é muito caro. Não é assim carinho, não. É muito caro. Se for, e normalmente, pelo seu plano de saúde, lá não tem nada. Peraí, se 90% do dinheiro dele lá é do SUS e ele atende só 40% pelo SUS, então a matemática não está batendo aí, não. Não. Bom, o Fábio, vocês não estão tendo espaço para divulgar as questões de vocês, por quê? Olha, é uma coisa impressionante. A gente fez, já esse mês de maio, 2 mobilizações dos trabalhadores, que o trabalhador está sendo pressionado, o trabalhador está sendo massacrado mesmo na sua unidade de trabalho. Teve uma técnica de enfermagem no HGG que ela foi obrigada, e no serviço público uma técnica de enfermagem toma conta de 8 a 12 leitos, né, numa enfermaria. Ela foi obrigada a ficar com 18 a 20, chegou um momento deles querer colocar ela com 32 pacientes. Agora, como com a técnica de enfermagem só toma conta da medicação, banho de leite, uma série de procedimentos que eles fazem em 32 leitos. Impossível. Né? Esse é o trabalho da OS. É que quanto menos trabalhador tiver, mais lucro ela vai ter. Então, assim, o serviço para a sociedade não vai ser um serviço de qualidade. E aí, na primeira manifestação nossa, a gente teve a imprensa televisiva, foi a primeira manifestação. Na segunda, que foi muito maior, com muito mais trabalhadores, que muito mais repercussão deveria ter tido, muito mais repercussão, foi nenhum meio de comunicação para divulgar. Ou seja, alguma coisa está por trás disso que a gente não tem. A greve é inevitável? Olha, a gente vai fazer mais uma tentativa. A gente está tentando já desde abril, na verdade, uma agenda com o governador. Porque, tudo para discutir as OS. OS e a condição de trabalho. E a condição de trabalho. A condição de trabalho. O trabalhador está com o DIEESE, já fez o cálculo. O trabalhador tem 30% de perda salarial. Aprovaram um bônus que só privilegia uma categoria, os outros são todos fora desse bônus, não recebem. E garantir esse aumento, garantir a qualidade do trabalho, porque hoje, assim, eles estão pressionando as pessoas. É igual aquele filme Tropa de Elite. Eles não vão mandar nenhum servidor embora da unidade. Vai pedir para sair. Vai pedir para sair, não vai ter como ficar. Quando era criança, a gente brincava de fazer a gata parir. Vai apertando de um lado, do outro, assim, até que o sujeito não aguenta no meio. Ele falando do Hugo aqui, nós já contamos essa história aqui, foi muito interessante, pitoresca, vamos dizer assim, no final do ano passado, que a diretora que foi colocada lá, ela tinha sido secretária de saúde de Matrinchão, um município progressista, porém muito pequeno, no Vale do Araguaia, 3 mil habitantes, e ela foi colocada como diretora geral lá, com esse grande currículo de ter sido secretária de saúde de um pequeno município. E aí lá ela percebeu, com o tino, né, de administrativo dela, percebeu que os funcionários do Hugo estavam desmotivados, né? Boa percepção, hein? Salários ruins, nenhuma condição de trabalho. O que fez a grande diretora colocada lá pelo atual governo? Uma festa. Não, comprou aquela mega cena do final do ano, aquela mega cena da virada, fez uma reunião dos servidores tudo e distribuiu uma para cada um, para todo mundo ficar satisfeito. Eu achei sensacional, viu? Eu achei esse de um tino administrativo terrível. Extraordinário. Fábio, foi bom recebê-lo aqui. Eu tenho mais uma pergunta. Então rapidinho. queima fogo, que já estouramos o tempo aqui com o Fábio. As OS estão assumindo lá. E a questão administrativa? O que eles estão fazendo com os servidores? Eles vão utilizar todos os servidores do Estado lá ou eles vão mandar devolver para a Secretaria de Saúde? Como é que está sendo feita? Como é que está a relação das OS com os servidores? Os servidores em cargo comissionados vão ser todos devolvidos para a Secretaria. Pessoas que têm 20, 30 anos no local de trabalho vão ser devolvidos. Comissionados todos para a Secretaria. Os efetivos, não. Eles têm um compromisso de manter 50% apenas dos efetivos, 50% pelas OS. Isso vai criar uma complicação tão grande, porque é o seguinte, hoje um funcionário concursado, que estudou, que prestou concurso, foi aprovado, ele entra, vou dizer, do técnico de enfermagem, que é o que tem uma maior quantidade, né?
ele recebe hoje no Estado R$ 1.700 de vencimento, que é muito pouco, por 30 horas semanais de trabalho. O que a OAS está contratando para 44 horas semanais, ele está oferecendo R$ 710. Então você vai ter dentro da mesma unidade um trabalhador que ganha mal, que ganha 1.700 por 30 horas, e você vai ter um trabalhador que ganha menos ainda. Que ganha péssimo. Então, eu, gestor da OAS, vou olhar esses dois trabalhadores, o efetivo lá que ganha 1.700, ele vai me dar prejuízo, pelo menos de R$ 1.000 por mês. Então vai ser um assédio moral, vai ser uma pressão tão grande que as pessoas não vão aguentar. Nós estamos tendo pessoas adoecidas, o sindicato não para de receber ligações de pessoas queixando-se de perseguição, queixando-se de uma série de coisas assim, que não deveria ter, né? E um trabalhador trabalhando no local, qualquer ambiente que for, com qualidade mesmo do trabalho, com seu serviço valorizado, ele atende muito melhor. Fábio Basílio, presidente do Sindicato de Saúde, obrigado por ter vindo. Um prazer, e assim, esse espaço é muito importante, porque em outros meios a gente está com dificuldade de espaço, a gente está vendo aí essa cachoeira de informações que vem, que aparece, e em Goiás parece que nada acontece, né? Então é fundamental isso aqui, essa participação, e estamos à disposição, sempre que for preciso. E aqui é democrático, as pessoas têm voz e as razões são deixadas bem explícitas. E por falar em cachoeira de informação, vem aí uma cachoeira de informação, mas é muita coisa. Você hoje vai ficar sabendo de coisas novas, inclusive aquela casa que foi vendida por Walter Paulo, tem o Carlinhos Cachoeira falando que negociando a compra da casa. Aquela casa que foi declarada vendida por R$1.400.000 para o Carlinhos Cachoeira custou R$2 milhões e conta difícil de bater. Nós voltamos já já. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Roque mel, giramel, abelhinha Kid Mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado.
Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. A história da casa. Cada dia um capítulo novo nessa novela. Gravações da Polícia Federal mostram o bicheiro Carlinhos Cachoeira discutindo o preço e as condições para a venda da casa que foi comprada do governador Marconi Perillo e onde ele foi preso. Escutas da Polícia Federal apontam que a negociação deve ter passado dos R$2 milhões. Para o governador, as gravações foram editadas e não podem se contrapor à realidade. Essa casa é aquela mesma que já foi vendida para o Vladimir Garcês. Vladimir Garcês, pelo menos, disse no Congresso Nacional que comprou a casa, pagou com 2 cheques, 3 cheques. O governador disse que vendeu a casa, recebeu com 3 cheques, mas não sabia de quem. E aí o que teve de gente que emitiu esses cheques, cada hora os cheques tinham vindo de um lugar. Até que Walter Paulo foi ao Congresso Nacional depois na CPMI. O dono da Faculdade Padrão disse que comprou a casa, ia dar de presente para sua filha. Mas não deu a casa de presente não, comprou a casa por R$1.400.000, só que pagou em dinheiro. E aí há preocupação, e aqueles cheques pagaram o quê? E aí ele pagou em dinheiro, comprou a casa, mas não deu para a filha dele não, deixou lá emprestada com alguém, que casualmente ele não sabia quem era, mas era o Carlinhos Cachoeira e foi preso lá dentro. Mas que história dessa casa, onde está a verdade, Cláudio? Ou você também não sabe? Não, acho que ninguém sabe, exceto as pessoas que estão envolvidas nessa questão. Até porque você fez a cronologia do caso da Casa Azul. O governador era conhecido o homem da Casa Azul, agora é o homem da camisa azul, agora é o homem da Casa Azul. A Casa Azul é a casa lá do Alphaville, que foi vendida, ninguém sabe por quanto, nem sabe por quem, nem sabe quando. E nem para quem. E nem para quem, não sabe se nada, sabe só que a casa foi vendida. E é interessante até porque, ontem com a gravação divulgada no jornal em Anguera, mostrando depois, repetida no Jornal Nacional da Globo, mostrando que o senhor Carlos Augusto Ramos Cachoeira, conversando, dizendo, vai, 2.300, não, pede lá, vai conversando que cai para 2 milhões, aí posteriormente dizendo que está vendendo, que o outro comprador queria dar 1.500.000 em dinheiro, mais 500.000 em gado, tem essa afirmação também. O interessante disso tudo é que não se sabe qual é o valor. A CPMI de Brasília acredita que pode ter sido pagamento 1.400.000 em cheques, que era o primeiro os cheques, primeiramente a versão dos cheques era que a casa tem 8 versões da venda, dos cheques já tem umas 4. Pois é. Primeiro os cheques era da empresa Mestra, que é uma holding, uma empresa ligada ao senhor Walter Paulo Santiago, dono da Faculdade Padrão. Depois descobriu-se que os cheques eram de uma empresa Babioli, empresa de roupas da mulher do sobrinho do senhor Carlos Cachoeira. Aí o cheque teria sido dado em abril, maio e junho, compensados, e posteriormente em julho se passada a escritura. Posteriormente se descobriu, o senhor Walter Paulo disse que pagou em dinheiro, uma coisica assim, como ele disse, uma caixa cheia de dinheiro passado ao pessoa exonerada ontem, o senhor Lúcio Gutierrez Fiuza. E aí a figura interessante, o senhor Walter Paulo, dono de uma faculdade que mexe com milhares de alunos, mas ele fez questão de frisar que o dinheiro foi em pouco volume, porque era apenas notas de 50 e 100, e que ele não gosta, ele não tem conta em banco. Uma pessoa que mexe com estudantes que precisam pagar a sua faculdade, não gosta de ter conta em banco, e aí o senhor Walter Paulo, no índice crescente de violência que a gente está tendo aqui em Goiás, com a incompetência da Secretaria de Segurança Pública de diminuir a violência, número de mortes batendo recordes mês após mês, o senhor andar com 1.400.000 na carteira, convenhamos, o senhor está correndo um risco desnecessário nesse momento. Guardar dinheiro debaixo de colchão, 1.400.000 ou mais, né, já que não se sabe se foi apenas 1.400.000 que ele tinha guardado em casa, é um risco que uma pessoa de 70 anos não precisa passar, até porque banco, se for roubo dentro do banco, você vai ser ressarcido, e se for roubado em 1.400.000, ser tomado na rua, vai ficar no prejuízo. Então convém ele Mas isso é uma coisica de nada, de acordo com ele. É uma coisica de nada, mas é uma figura interessante. E a noticinha boa de ontem é que a CPMI
quebrou o sigilo bancário, fiscal, telefônico da empresa mestra. A empresa mestra, segundo a outra depoente ligada ao seu Walter Paulo, foi uma empresa montada em 2006 por seu Walter Paulo para trabalhar exclusivamente compra e venda de imóveis e ganhar dinheiro com isso. Tudo bem. Só que a empresa montada em 2006 até 2011, montada exclusivamente para compra e venda de imóveis e ter lucro com isso, ela fez apenas 2 negócios. Um deles foi a compra da Casa Azul do Flamboyant. Então, uma empresa que é montada para negociar imóveis e em 5 anos de existência, ela negocia apenas 2 imóveis e um enrolado igual esse, é uma empresa muito suspeita, como é suspeita até agora a venda dessa casa, que ontem derrubou mais um. Cada hora é uma coisa. Daqui a pouco a gente vai falar, caiu mais um, não. Caiu mais uns. Mais um a gente tem certeza que é por isso. Mas ontem também o deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, protocolou parecer no Conselho de Ética da Câmara, no qual defende a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado delegado licenciado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, do PCdoB de São Paulo. O deputado é investigado pela suposta ligação com o ex-sargento Dalberto Matias de Araújo, o Dadá Araponga do esquema de Carlinhos Cachoeira. Vai sobrar para o delegado? Olha, pode sobrar, foi aberto processo de quebra de decoro, quer dizer, a gente tem aí o Carlos Leré envolvido, não tem notícia do processo dele, mas o Protógenes tem uma relação com essa figura controversa do mundo da espionagem em Brasília, o senhor Hidalberto Dadá, e aí por essa questão o senhor Hidalberto teria, segundo o motivo da quebra de sigilo, dado informações ilegais, escutas ilegais ao senhor Protógenes, o delegado, naquele caso Satyagraha. O Satyagraha foi o caso envolvendo, que foi quando foi preso um grande banqueiro, Daniel Dantas, um banqueiro que esteve envolvido em várias privatizações no governo Fernando Henrique, e onde a gente teve uma das maiores demonstrações da velocidade da justiça brasileira. Você se lembra desse caso? Nossa, o Gilmar Mendes. Quando o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para calar a boca de todo mundo que reclama que a justiça brasileira é lenta, ele, num sábado à noite, se dispôs a dar o habeas corpus do senhor Daniel Dantas para calar a boca das pessoas que criticam a morosidade da justiça brasileira, mostrando assim a disposição de um alto magistrado da maior corte do Brasil de sábado à noite estar trabalhando para colocar uma pessoa na rua. Então, foi um dos bons exemplos que a gente teve nessa questão do Satyagraha, foi esse exemplo da celeridade da justiça com o senhor Gilmar Mendes fazendo essa belíssima ação para calar nossa boca que ficam reclamando da justiça brasileira. Aliás, que tem belas ações desse Gilmar Mendes é uma grandeza. As pressões acabaram por derrubar mais um auxiliar do primeiro escalão do governador Marconi Perillo. O assessor especial Lúcio Gutier Fiuza foi desligado ontem do cargo. O Palácio das Esmeraldas informou que Lúcio pediu demissão e o governador aceitou. Lúcio teve o nome envolvido em 2 situações no caso do Carlinhos Cachoeira. Primeiro, ele foi citado pelo Vladimir Garcês como a pessoa que recebeu os cheques que pagaram a casa onde Carlinhos Cachoeira foi preso, vendida por Marconi Perillo. E depois ele se envolveu na polêmica do pagamento ao jornalista Luiz Carlos Bordoni por serviço prestado na campanha de Marconi. Lúcio disse que pagou R$33 mil para o Bordoni e o Bordoni disse que recebeu R$120 mil de uma empresa laranja ligada a Carlinhos Cachoeira. Lúcio também foi citado na uma terceira situação, que eu havia me esquecido, que foi citado pelo senhor Walter Paulo como homem que recebeu em dinheiro a merreca, a pequena quantidade de 1 milhão, a coisica, de R$1.400.000. O Lúcio caiu. E tem a quarta. Quarta? Que é aquela citação inicial de que, uma das gravações iniciais, o Vladimir Garcês estaria falando que estaria entrando no palácio com a caixa de computador com R$500 mil para entregar para o Lúcio. O Lúcio pediu exoneração. O Lúcio sabe muito, hein? Sabe muito e pediu para sair. Chega aqui, aqui está a sua demissão, assina que você já está. Você não sabe, aqui. Mas você já pediu para sair. Foi assim. E juntamente com a exoneração do Lúcio, o governador anunciou ontem mais de alguns exonerados, e eu vou citar os nomes aqui para a gente fazer uma ilação, né, com a situação política, tem que desincompatibilizar, e com essa questão de Carlinhos Cachoeira. Foram exonerados pelo governador André Luiz de Oliveira, os assessores, André Luiz de Oliveira, Silene Guimarães, Dário de Paiva Neto, Eduardo Machado e Silva, Fernando Meirelles, João Meirelles, Ivan Soares de Gouveia, José Macedo, Juarez Magalhães Júnior, Márcio Rodrigues da Silva, Maurides Rodrigues, Odair Rezende, Marlúcio Pereira, Tiãozinho Costa e Sérgio Lucas.
Desses aqui, alguns são candidatos a prefeito, vereador, enfim, outros não. Tem a ver com Carlinhos Cachoeira, porque o rodo passou grosso no governo de Goiás ontem. Na verdade, Kleber, esse era porque era a data. Você tinha a data para a desincompatibilização de quem era ordenador de despesas, no caso secretários, e a segunda data, que era ontem, para assessores especiais, diretores que não participam da ordenação de despesas nos governos, tanto municipal como estadual e federal. Nesse caso, a última data era ontem, apenas coincidiu, vários deles são candidatos, tem um candidato, o Maurício é candidato em Minas Sul, favorito para ganhar a eleição lá em Minas Sul, tem o Odair Rezende em Quirinópolis também, o Tiãozinho Costa, ex-deputado, vai coordenar a campanha da mulher dele na cidade de Araçu, ao lado do Quidinhumas, e aí foi apenas a coincidência. Agora é interessante a saída do senhor Lúcio Gutierrez Fiuza, um homem da estrita confiança do governador, como era a senhora Eliane Pinheiro, que era sua chefe de gabinete, de estrita confiança, também caiu em torno da Cachoeira. E aí essa questão é bom, até porque o senhor Lúcio sabe muito, mexeu com muito dinheiro, foi ele que foi lá receber a coisica na caixinha de sapato, lá sei lá em que caixinha do seu Walter Paulo, 1.400.000, teria dado o recibo. E seria interessante perguntar para o senhor... Só se for um pé desse tamanho. Caixa de sapato para carro, R$1.400.000, que tamanho era um pé de quem usa. O senhor Walter Paulo tem um estranho hábito de guardar R$1.400.000 debaixo do colchão. Teria o senhor Lúcio Gutierrez Fiuza também esse estranho hábito? Ou ele pegou a caixa de sapato, caixa, sei lá, de computador com R$1.400.000, entregou para alguém e alguém depositou? E sobre esse R$1.400.000, uma outra questão, Kleber. Será que esse R$1.400.000 não estava num banco, foi sacado em notas de 50 e 100, e aí o senhor Walter Paulo entregou em dinheiro? Até porque a faculdade padrão do qual ele é proprietário, eu acredito que não recebe dos alunos só em nota de 50 e 100, e não deve ter, ao contrário do seu dono, guardar dinheiro debaixo lá da sala, debaixo da sala da administração, até porque seria um risco muito grande. A faculdade padrão tem um prédio de mais de 10 andares ali no Dergo, perto das Secretaria de Segurança Pública, é um prédio enorme, e ficar guardando dinheiro desse tanto nos cofres da instituição ali seria um risco até para um assalto na empresa. Então, acredito que o hábito estranho é apenas do dono e esse dinheiro tem que ter saído de algum lugar e tem que ter entrado em alguma conta, porque ninguém, em sã consciência, guarda tanto dinheiro debaixo do colchão. E emissário do governador Marconi Perillo, o senador Ciro Miranda Júnior, que ocupou a vaga de Marconi no Senado, procurou ontem o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, para que atendesse o governador, porque Marconi Perillo quer conversar com o Randolfo Rodrigues antes e depois na CPMI. O Randolfo Rodrigues sugeriu então que a conversa fosse presenciada pelos senadores Pedro Taques, do PDT de Minas Gerais, e o deputado Miro Teixeira, os deputados do Mato Grosso, melhor dizendo, os deputados Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, e Rubens Bueno, do PPS do Paraná. E disse que se o Marconi for conversar com ele para amolecer o coração dele, para desistir. E disse mais, eu acho estranho isso, ele tem que conversar comigo na CPMI. Eu também concordo. Sim, até que eu for o local adequado para o depoimento do governador, seus esclarecimentos, a demonstração de documentos, seja o recibo da casa, a escritura da venda, o extrato da conta dizendo que os cheques foram depositados, ou o extrato da conta dizendo em que conta foi depositado R$1.400.000, porque não é possível que um governador vá guardar, igual o senhor Walter Paulo, dinheiro debaixo do colchão. E, além disso, a sua declaração de imposto de renda quando comprou a casa, declaração de renda quando vendeu a casa, mostrando esse ganho de R$1 milhão de reais, sobre isso você tem que ter pago o imposto. Então, tem vários documentos que ele vai ter a possibilidade de finalmente apresentar à CPMI para esclarecer de uma vez por todas por quanto, quando, quem comprou a casa. O certo é que a senhora... ainda teve lá o detalhe interessante do Walter Paulo, ele disse que o senhor não sabia que a mulher do Cachoeiro estava morando lá? Ele falou, não, achei que era a namoradinha do Vladimir Garcês, não me preocupei com isso. Uma pessoa totalmente desapegada dos seus bens materiais, o seu Walter Paulo, é uma pessoa, merece a gente estudar melhor essa figura. O JM volta já já. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece.
Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Hoje é feriado de Corpus Christi. Será que a população sabe que feriado é hoje? O repórter Cleidson Silva foi às ruas de Goiânia para ver se alguém sabe por que não está trabalhando. Cleidson. Kleber, nós estamos agora no Parque Flamboyant e viemos conferir de perto como as famílias estão aproveitando o feriado nesta quinta-feira. Vamos conferir então com algumas pessoas da qual conversamos agora na parte da manhã. E como é que o senhor está aproveitando o seu feriado? Olha, como aposentado, eu estou curtindo, né? Tá bom. Tempo agradável hoje? Tempo agradável, não tem calor, né? Tá tudo bom. Muito bem, e a senhora, a mesma coisa? Mesma coisa. Gosto muito de vir aqui ver as crianças. Tem criança demais aqui, né? Muito bonito, muito alegre. Distrai bastante, né? Distrai, muito, muito. Aproveitar com meu filho, a brincar na areia, brincar no parquinho, né? Jogar um pouquinho de futebol com ele, né? E parece que ele está gostando muito. Na correria da semana, do dia a dia, é meio difícil, então se eu estou aproveitando essa oportunidade em especial? Toda a oportunidade de passar o tempo com meu filho eu aproveito, sim. Ok, e estas foram as informações que nós coletamos agora na parte da manhã, neste feriado agradabilíssimo. É com você, Kleber. Ele vem? Contribuintes com smartphone, celulares capazes de rodar programas e tablets, computadores em forma de pranchetas, podem consultar a situação do CPF e verificar a restituição do imposto de renda. A Receita Federal lançou aplicativo com esses serviços para os sistemas operacionais iOS e da Apple e Android do Google nessa primeira versão do programa. A Receita oferecerá 4 serviços: consulta a restituição do imposto de renda da pessoa física desde 1999, verificação do CPF, orientação sobre a restituição com respostas às principais perguntas sobre o ressarcimento aos contribuintes e avaliação do aplicativo. Agora está tudo no computador, Cláudio. Olha, o Brasil, Kleber, tem um dos mais modernos, talvez o mais moderno sistema de informática do mundo. Não só o sistema bancário, que é um exemplo, que há muitos países você não tem essa facilidade que a gente tem de chegar em caixa eletrônico numa padaria e sacar dinheiro. Há pessoas que vêm da Europa, aqui dos Estados Unidos, e ficam abismados com essa facilidade de acesso a recursos. E também a Receita Federal, que vem, nos últimos anos, investindo pesado na questão de informática e agora se adaptando. Os smartphones e os tablets são objetos que surgiram de 2 anos para cá, eles ainda estão se popularizando e a Receita já está disponibilizando o acesso via essas 2 estruturas, tanto no programa da Apple quanto no programa do Google. E aí, mais uma informação da Receita Federal, amanhã vai ser liberada a consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda. Mas, em Goiás, temos 47.200 contribuintes, mas atenção você que fez declaração de imposto de renda nas primeiras levas. Os declarantes que vão estar amanhã, já sabendo que tem dia para receber e quando vai estar na conta, são, na sua maioria, 95% pessoas de mais de 65 anos, os idosos que fizeram a declaração, que vão ser sempre os primeiros a receber a restituição. Então, se você declarou primeiro, mas tem 20, 30 anos, você vai ter que esperar, se não der sorte de pegar no primeiro lote, o segundo ou terceiro lote, que devem ser anunciados daqui a mais 15, 20 dias. Então, amanhã, a partir de amanhã, você que declarou tem mais de 65 anos, pode consultar. Pode ser no smartphone seu, do seu filho, do seu sobrinho, nos tablets ou no computador normal, para saber se o dinheiro já vai estar à sua disposição a partir do próximo dia 15 na conta. E um dinheirinho nesses momentos é sempre bom. Na segunda-feira,
nós deveremos receber aqui, ele foi convidado, o jornalista Luiz Carlos Bordoni, para falar sobre essa situação envolvendo o nome dele. Eu até disse, eu não conheço o seu Lúcio Gutierrez Fiuza pessoalmente, sei quem é, mas conheço o Luiz Carlos Bordoni. E não sei quais são as outras versões. Antes de eu conhecer as outras versões, eu disse isso. Mas eu sei que o Bordoni não está mentindo. E nós o convidamos, na segunda-feira ele deve ser o nosso entrevistado, e eu continuo mantendo essa informação para o telespectador. Eu conheço o Bordoni e posso dizer isso. O Bordoni não está mentindo, eu não sei onde está a verdade, mas o Bordoni não está mentindo. Cláudio, vamos embora? Vamos embora, voltamos amanhã, firmes, fortes aqui a partir do meio-dia. Firme e forte fardado, boa tarde para você.